Boa noite, pessoal. Bora então para mais uma reunião do Simple Journal Club. Essa é uma iniciativa aqui dentro do Simple Research Group, que tem como áreas como linha de pesquisa, epidemiologia, prevenção e ciência da disseminação e implementação na área do esporte, da atividade física. Então, o objetivo deste projeto, né, do Simple Journal Club é que a gente possa estimular a produção e o consumo de ciência. Então, a gente está aí desde 2020, né, é, fazendo essas reuniões. Agora, esse ano, essas reuniões semanais. E, geralmente, a gente tem intercalado uma semana de um texto mais teórico. No caso, agora a gente está lendo o livro The Book of Why, e uma semana algum artigo, e a gente esse ano separou por modalidades, né? Então agora a gente está vendo tênis, a gente já falou na reunião retrasada sobre epidemiologia no beach tênis, semana passada um pouco sobre fatores de risco em atletas overhead, na verdade, mas aí a Pamela ainda trouxe algumas informações extras sobre o tênis, mais especificamente. E hoje a gente vai falar, a gente escolheu um artigo sobre um programa de prevenção via eHealth para lesões específicas do tênis, um estudo controlado aleatorizado em jogadores recreacionais de tênis. Então, a gente vai usar esse texto como guia, mas lembrando que a ideia é fazer uma grande discussão sobre o assunto, então, se extrapolar o artigo, é ótimo. Hoje temos várias presenças ilustres, muita gente, né, que é clínico e pesquisador, então é muito legal porque a ideia é essa mesmo, né, que a gente consiga fazer essa ponte da pesquisa com a prática clínica. Então, hoje quem vai moderar é a Pamela, nossa doutoranda, e boa reunião, e vamos lá. Então, boa noite, gente. Boa noite, Yuri, Hugo. Hugo aqui já é nosso telespectador aqui, nosso participante fiel do Journal Club. O Yuri aqui, acho que é a primeira vez que está aqui, né? Prazer ter você aqui. Bom, podem ligar a câmera, microfone aí, fiquem à vontade para mandar as dúvidas, tá? Ou contribuir, só fazer comentários aqui. A gente vai se complementando e se ajudando aí. Essa é a ideia da reunião, tá? Então, hoje a gente vai discutir um artigo, como a Ana falou, né, que avaliou a efetividade de um programa Health em tenistas, né, a prevenção de lesão em tenistas recreacionais e é um ensaio controlado randomizado. Ele foi publicado na British Journal Sports Medicine, que é a principal revista, né, de esporte, né, que a gente tem hoje, e ele foi publicado em 2020, tá? Então, é um artigo aí recente. Mas lá na introdução ele faz um apanhado, né? Ele fala da taxa de lesão, né? Que pode variar entre 0,4 a 3 por 1.000 horas jogadas, né? E fala que também as principais lesões são por overuse, tipo, como se fosse, ele cita os tipos, que seria a tendinopatia, e aí ele fala algumas regiões que são mais acometidas, como o joelho, o cotovelo e o ombro também, que varia mais ou menos entre 61% e 80%, né? E aí ele traz ali um apanhado, uma introdução bastante curta e bastante objetiva, então ele traz um apanhado bem pontual ali, já vai direto para o objetivo dele. E aí ele fala, né, que tem bastantes programas de prevenção que são baseados em evidência, né? Mas geralmente eles são focados para esportes time, né? Onde tem mais de um jogador. E aí ele fala que existe aí um gap na literatura para o esporte do tênis, né? E aí o que eles falam, né? Que então eles desenvolveram um programa de prevenção, né, em health para os tenistas, baseado no Knowledge Transfer Chain, que é uma ferramenta para desenvolvimento de programas de prevenção, como Intervention Map, que a gente já discutiu aqui no livro passado, né? Em algumas reuniões a gente já viu essa ferramenta.
essa é uma outra ferramenta também, que acho que tem 5 steps, que aí faz essa parte do desenvolvimento do programa, né? Então, eles têm um paper publicado previamente sobre esse processo, tá? Eu nem fui me aprofundar e tal, porque eu acho que a ideia é que a gente ir mais para prevenção mesmo, tal, e não sobre o desenvolvimento, mas a gente pode trazer isso em algum outro momento. Né? Então, ele fala que o conteúdo do programa é baseado em exercícios, baseado, né, em programas que têm evidência aí na literatura. E aí ele fala que o objetivo dele, então, é avaliar o Tennis Ready, que é o nome que ele deu, né, sem supervisão, que é um programa de prevenção, reduzindo a taxa geral das lesões, né, a prevalência geral das lesões comparado com tratamento usual, né? Cuidados usuais. Calma aí, o que a Ana falou? Deixa eu deixar o chat aberto. Não, só falei que eu tô com esse artigo Ah, boa. sobre o knowledge transfer. Se quiser Bom, depois só mostrar é quando quando a chegar gente na chegar metodologia. nos métodos aí, citar ele, aí você bota ele aí pra gente pelo menos visualizar, alguém ver pelo menos a carinha dele, né? E aí ele fala que os objetivos secundários, então, é avaliar a incidência por 1.000 horas de exposição, que também já foi um tópico aqui que a gente discutiu, que alguns estudos usam 1.000 horas jogadas. A gente viu que um outro, ele, em tênis principalmente, ele colocou como 1.000 sets jogados, né? Então é diferente, e o Luiz também trouxe pra gente que tinha uma grande variação, né? Do número de sets que tem uma partida, né? Porque vai depender ali do nível e tal, e, né, de um jogador sobre o outro. Bom, acho que sobre a introdução a isso, acho que foi mais pontual dessa vez, porque não tem muito que acho que a gente extrapolar aqui, mas se alguém tiver alguma outra informação, alguma coisa que buscou, alguma coisa que achou interessante aí, pode ficar à vontade. Bom, então, indo para o método, né? Ele, então, é um ensaio controlado randomizado, né? De dois braços, né? O que seria isso? Então, ele compara dois grupos, né? A gente, às vezes, tem essa nomenclatura, às vezes isso é colocado, você vê three arm, que seriam 3 grupos de comparação, né? E que aí ele tem também o cegamento não do avaliador, mas do cara que fez a análise estatística, tá? E aí, alguns pontos que a gente sempre levanta toda vez que a gente vai ler, né, o ensaio clínico é se ele teve o registro para a gente entender se ele desviou ali do protocolo inicial dele, né? Então, ele fez o registro lá na Holanda e também ele reportou ali o artigo dele baseado no Comfort, né? No Comfort. E aí, os participantes dele, ele falou que coletou ali entre fevereiro e setembro de 2017. Então, a gente vê que a coleta de dados dele até o ponto de publicação desse artigo demorou ali mais ou menos 3 anos, né? Desde a data do início até terminar toda a coleta, acompanhamento, análise de dados e ter o aceite da publicação. Então, às vezes, é, fica uma impressão que é super rápido, né? Então você coleta esse ano e já vou publicar esse ano. Não. Às vezes sim, quando você tem um time ali, ou é uma coisa de muito importante pontuar para aquele momento, então às vezes você envolve bastante gente, consegue publicar ali com uma certa velocidade, né? Eu acho que alguns artigos da pandemia a gente viu isso, que eles foram publicados com uma rapidez muito grande, né? Mas pela necessidade ali também, e aí virou um tópico de prioridade, né? Para as revistas publicarem. E aqui, no caso, a gente vê que demora, tem um tempinho ali para ser publicado, tá? E apesar de ser um ensaio controlado randomizado, que muita gente fala que é o padrão ouro ali, né? Que é a melhor evidência possível, né? Que seria um ensaio clínico, mas a gente já viu isso também, já debateu isso aqui, que nem sempre, tudo vai depender da sua pergunta de pesquisa, né? Bom, e aí o recrutamento dele foi online e também em eventos de tênis de corrida, né? Social media e por aí. E aí ele incluiu atletas, né, de 18 anos que tivessem sistema iOS ou Android, né, um smartphone ali ou um device, né, e também que fizesse um programa pelo menos 2 vezes por semana. Então, esse era um critério, os critérios de inclusão dele, e eles não tinham nenhum critério de exclusão, tá? Algum ponto aí dessa parte, alguma coisa que deixei passar?
Bom, então, aí ele traz depois outro tópico, né? Que é como se fosse o procedimento ali. Aí ele fala que ali no começo da coleta de dados, em maio de 2017, eles usaram, acho que eu não sei se é um software ou se é uma, eu nunca tinha visto, né? Ou se é um programinha ali, ou se é um site, onde ele faz a inscrição e aí ele tem como fazer a randomização por lá também. Ele tem como fazer também os questionários por lá, né? E também fazer o data management também, tá? Então é uma ferramentinha ali que já fazia tudo. No programa Running Tree que a gente rodou aqui, a gente criou um site e no site ele fazia a entrega, ele fazia a triagem, né, utilizando, por exemplo, o Typeform, que é uma plataforma para questionário. Então, nele você consegue desenvolver lógicas, né, como se fosse um algoritmozinho. E aí, né, tinha essa triagem, ele tendo a triagem, ele era registrado no site, então ele recebia um login e senha, e depois ele era randomizado pelo, né, um código, uma fórmula que estava dentro do website. Então, talvez seja alguma coisa ali um pouco parecida. E a intervenção também era entregue pelo website, né? Só que toda a gente baixava, exportava as planilhas do Typeform, toda a coleta, então não foi diretamente na base de dados do website, mas uma base de dados que estava, né, dentro do site ali, o link, mas que a gente exportava, tá? E aí, que mais? Ele fala aqui, né, o que que ele registrou, o que que ele coletou. Então, no baseline, ele pegou gênero, altura, idade, né, nível de jogo pela International Tennis Number, que seria o número de anos jogados de tênis, as preferências, né, se era individual ou em dupla, a quadra, né, ou superfície, a gente pode falar, de quadra que ele mais jogava, e se ele já teve lesão prévia, né? Ele fala lifetime. Aí eu não entendi se era uma lesão, não sei se isso ficou confuso para vocês, se era uma lesão, qualquer lesão que não fosse relacionada com o tênis, ou se ficou para vocês que era uma lesão relacionada diretamente ao tênis. Não sei que vocês ficaram com essa mesma dúvida aí lendo o artigo. Na verdade, eu nem tinha pensado nisso, mas realmente ele não especifica, né? Eu não sei se no questionário ele especificou. Aí só fiquei nisso, porque geralmente a gente associa, né? A gente ter uma lesão já a gente meio que tem na literatura que, né, predispõe a ter uma lesão no futuro. Mas geralmente quando a gente faz essas associações nos estudos, que a gente vai lendo, a gente vê que ele pontua, né? Então é uma lesão prévia relacionada à corrida, né? E nunca tinha visto o Lifetime falando aí, mas só um ponto que eu achei interessante. E aí ele fala também do questionário de acompanhamento, que ele foi enviado a cada 2 semanas, no período de 16 semanas, tá? E aí, esse questionário de registro das lesões, ele pegou a exposição, né? Então, a gente sempre mensura, né, a exposição de treino, já que ele quer fazer por 1.000 horas, por exemplo, né? Os locais de lesão, o tipo de lesão, o tempo, né, perdido, que ele fala que é o número de dias que o jogador estava incapaz de participar. A gente também pode classificar o time loss como outros tipos, e aí vai de acordo com o consenso do grupo de pesquisa, né? E também ele usou o Oslo, né, que a gente vem falando aqui várias vezes, que é um questionário para registrar problemas de saúde, né, ao longo do tempo, né? Tanto problemas como as doenças e também como lesões, tá? E aí lá no próprio questionário ele tem um algoritmozinho, que aí se você responde que é uma lesão, né? Tem 4 primeiras perguntas que são chaves relacionadas a volume de treinamento, né? Participação, desempenho, por exemplo. E aí, baseado nessas 4 perguntas, se ele fala que não teve nada, ele não responde o resto do questionário, né? Se ele diz que teve alguma coisa que impediu ele ali nessas 4 questões, ele vai para uma diferenciação entre doença e lesão. E aí, quando é doença, é, pergunta sobre os sintomas que ele teve, por exemplo, febre, náuseas, vômito, e quando é lesão, ele pergunta outros tipos de sintomas, talvez formigamento, dor, e também pergunta o local que ele teve esse sintoma, tá bom? Beleza até aí, gente? Tô indo muito rápido? Então, beleza.
E a intervenção é uma parte que é muito legal, e aí acho que a gente pode voltar lá a compartilhar aí, né? Que a gente fala do Knowledge Transfer Chain, que é essa ferramentinha de cinco steps aí, e que ele envolve os usuários finais, que nesse caso são jogadores de tênis, no desenvolvimento do programa. Então, eles têm poder ali de falar, o que eu quero ver, o que eu quero ter é isso aqui, né? Então, aqui é a carinha dele, tá? Acho que dá para ver o mouse da Ana aí. Então, o primeiro passo, né, é ver o problema, fazer uma síntese da evidência, né? Deixa eu ver. Depois, sintetizar isso, né? Os dois primeiros passos, depois produzir, desenvolver esse programa e depois avaliar, que seria o step 5, né? Então, ele cita aqui o step 4, que foi como eles desenvolveram, né? E os outros passos, geralmente, é você fazer uma revisãozinha ali da literatura, entender qual é o seu problema, né? Ler sobre isso, descrever isso, você não precisa publicar isso, porque muitas vezes já tem revisões sistemáticas, né, disso. Então, utilizar da literatura prévia, isso também é uma coisa que a gente tem falado muito nos capítulos de livro, né, que às vezes para você ir para o próximo passo, lá da escadinha da escadinha da inferência causal, você precisa de ter evidências prévias para isso, né? Um conhecimento prévio para isso. Então, ele está ali no step 5, né? Que é a avaliação desse programa. Então, foi um programa de 12 semanas, né? Que é o Tennis Ready Program, que era de 7 a 10 minutos, né, ali de aquecimento. Então, ele consistia em aquecimento na quadra, né? Vamos traduzir assim, né? Que envolvia treinamento cardiovascular, neuromuscular e exercícios específicos do tênis, tá? Eu não sei se vocês conseguiram baixar os apêndices ou o material suplementar, eu não consegui baixar, mas deve ter ali bonitinho quais eram os exercícios específicos, né? A forma que isso era feito, tá? Não, e ainda tentei baixar o app, mas não consegui. Às vezes, ó, como eu tava tocando lá o trial, né, de prevenção, tem alguns outros também que não são só sites, mas são aplicativos. E eu também tentei baixar na época para entender. Só que às vezes baixar ele é determinado para uma só região. E aí também a gente vai para outro tópico que, tá, enquanto tá avaliando o estudo, sim, faz sentido, mas às vezes não chega a fase. Aí, beleza, teve efeito, ele reduziu, né, taxa, preveniu lesão, e às vezes isso não é continuado, né? Ele é esquecido, foi um programa lá todo desenvolvido, um aplicativo, e às vezes ele fica lá parado e só é publicada a evidência, a gente consegue não vê muitas vezes a implementação ou adaptação desses programas, né, por exemplo. E aí também ele fala que tem o exercício o programa, né, fora da quadra, né, que seria em casa sem a supervisão, tá? Que mais? E aí a dificuldade desse programa, de maneira geral, ele era ir aumentando a cada 2 semanas, né? Então ele não fazia exatamente o mesmo programa às 12 semanas, conforme ele ia se sentindo capaz, ele ia aumentando, né? Ou seja, progredindo aí os exercícios. Eles recomendavam, né, que eles fizessem um na quadra e um em casa, né? Completando 2 vezes por semana, mais ou menos. Esse era o mínimo, né, que eles gostariam que atendesse, tá? E os participantes do grupo controle, eles foram apenas instruídos a manter, né, o seu aquecimento ali usual e a prática de tênis da maneira usual. Vou fazer uma pergunta. Não Mas aí, sei. Boa noite, tudo bem, gente? Eu não sei se eu entendi errado, mas eu entendi que as pessoas da intervenção, elas poderiam escolher se elas iam querer fazer quando acionados ali, ou o que fazia em quadra ou em casa.
É isso? Ou eu interpretei errado? Porque eu fiquei pensando, nossa, mas imagina uma pessoa, ai não, vou só fazer o da quadra, não vou fazer nada em casa. Já dá uma diferença, né, do tipo de estímulo ali que é executado. Mas eu acho que eu entendi da mesma maneira que vocês, mas o que eles, né, sugeriam era que alternasse entre em casa e na quadra, né? Mas eu entendi que também ficava meio a critério. Fala aí, Anderson. É bem por aí, né? Eu também entendi, pelo que está descrito, que seria isso. O atleta decidia o que era mais conveniente para ele, quando ele quisesse fazer e aonde ele quisesse fazer. E eu acho que já fica a minha primeira crítica, e quando eu comecei a ler, eu já comecei a ficar um pouco ansioso pelos resultados, porque os atletas eram obrigados a fazer 2 vezes por semana apenas. E não tinha nenhuma orientação quanto a intervalo, por exemplo, de uma sessão para outra. Ou seja, se eu quisesse fazer as 2 sessões no mesmo dia, eu teoricamente não seria excluído da amostra. Uhum. Então, ter essa opção também de fazer aonde quisesse, também eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais dos resultados mais à frente, mas já pelos métodos já me parecia que, poxa, algum problema a gente pode ter. Principalmente que, se é um programa que envolve toda a parte cardiometabólica, né, neurológica e muscular, e que, pelo que eles foram descrevendo para a gente, eles pensaram numa maneira de aquecimento, como os outros programas preventivos que a gente vai vendo na literatura, eu acho que isso já começou a me deixar com uma pulguinha atrás da orelha, mas aí daqui a pouco a gente comenta. E tem um ponto ainda que talvez fazer na quadra seja de uma maneira e uma intervenção ali, talvez fazer em casa já seja diferente, né, do que fazer na quadra, né, do que também seria diferente de não fazer nada, né, não fazer nada, mas no caso aqui foi fazer o treinamento usual ali, o aquecimento usual, né, então já tem uma diferenciação, né, então talvez quem escolheu fazer na quadra pode ter tido, né, uma redução maior ou não, a gente não sabe, né? Ou fazer em casa também, a gente não consegue destrinchar, pelo menos nessa análise que ele fez aqui, né? Isso E aí. acho que o outro ponto, talvez, ele tenha, talvez, descrito melhor a intervenção, né? Como que era o programa no material suplementar, mas aí aqui, baseado só no paper, a gente fica com uma série de dúvidas e aí a gente não consegue replicar isso, né? E aí sempre volta aquele negócio, o reporte das intervenções ele precisa melhorar ainda, né? Mesmo que não deu efeito, para a gente entender e ver se de alguma maneira aquilo ali é viável, né? Na minha prática clínica, se é alguma coisa que eu já estou fazendo, se é alguma coisa parecida, né? Então fica aí também isso. Talvez tenha, mas eu não consegui ter acesso, né? Outras pessoas também não conseguiram. E aí tem essa barreira aí que a gente sempre fala, né? Da ciência, que a gente quer disseminar ela, mas às vezes tem essas barreiras de não achar material suplementar, que é onde a gente fala, ah, beleza, paper ali é o coração. Aí tem o material suplementar, só que às vezes a gente não consegue acessar esse material suplementar, e aí parece que fica numa literatura ali meio cinzenta, né? E às vezes, para ter acesso, você precisa entrar em contato com o autor e tal. A gente que está envolvido com pesquisa acaba fazendo isso. Mas talvez o clínico ele vai falar, puta, não, tem que mandar um e-mail em inglês pro cara lá, tá, para pedir. Isso já cria uma nova barreira, né? Que é uma coisa que a gente fala ali no estudo da Ana também, para tentar desmistificar isso e que a gente já viu que a barreira que a língua é uma barreira, né? Sim, com certeza. Beleza. Acho que todos tivemos então o mesmo entendimento que a Marcela sobre a intervenção ali. Estamos todos na mesma página. Bom, e aí o desfecho primário era, né, ali todas as lesões, né, a prevalência, né, mensurada pelo Ostrich por 16 semanas. Então, o programa foram 12 e o acompanhamento foi de 16 semanas, tá? E aí ele define, né, as lesões. Deixa eu tentar fazer aqui uma tradução literal.
que uma lesão que ele registrou lá foi definida como qualquer resposta acima do valor mínimo em pelo menos uma daquelas 4 perguntas do Ostragon, se a pontuação não fosse devido a uma doença. Então, ele diferenciou lá lesão de doença, né? Mas tinha que ser lesão, que o interesse dele aqui não são as doenças, tá? De desfecho secundário, a gente foi a prevalência das lesões substanciais e a densidade de incidência das lesões, que foi definida como o número total de lesões por 1.000 horas de exposição ao tênis. E as lesões substanciais, né, foram definidas lá pelo Ostri como uma lesão que levasse à redução moderada ou severa do treinamento, volume ou desempenho, ou uma incapacidade total de participação. Quem dá isso, né, essa pontuação de severidade, são essas 4 primeiras perguntas. Então, a gente sempre fala que elas são as 4 principais perguntas do Ostrich, né, que é o que vai nortear o resto da coleta de dados. E ele também reportou a densidade de incidência e a prevalência por região anatômica, tá? E aí, outros desfechos secundários foi, né, o tempo, né, o time loss, o tempo perdido aí, e também a aderência à intervenção, tá? E aí, deixa eu ver se ele tem uma definição aqui de aderência. Ele não define, mas ele faz mais ou menos uma divisão, né, em 5 categorias da aderência, como, né, aderir sempre, quase sempre, às vezes, nunca e não aplicar, tá? E por categoria de exposição, como jogo, prática não supervisionada e prática supervisionada. Então, depois algumas diferenciações. E aí depois ele dicotomiza isso entre, né, uma aderência alta, que seria sempre, quase sempre, e baixa adesão, né, ou aderência, como às vezes, nunca ou não aplicar. Então, acho que a gente vai para os resultados aqui. Acho que foi um artigo bem tranquilo, eu acho, né, de leitura. Teve várias coisas que, de certa forma, a gente já está se familiarizando bem aqui, né, com as reuniões do Journal Club. Vários artigos semelhantes a gente já leu. Particularmente, foi um artigo, né, publicado em uma puta revista, né, então eles já têm ali os subtópicos e tal. Geralmente são estudos de boa qualidade metodológica que são publicados nessa revista, né? Ali a gente tem grandes autores também, né? Então, sêniors ali participando dessa escrita. Então, é um artigo bem redondinho, não deixa ali muitas falhas ou duplo entendimento, né? Sobre algumas coisas. Então, acho que foi bem tranquilo de ver. Então, ali, acho que... Ana, se você puder compartilhar e mostrar o fluxograma, será que você consegue? Só para a galera falar que às vezes é melhor um visual aí. Boa. Então, ali ele teve aproximadamente 1.084 pessoas, teve 1.084 pessoas interessadas em participar. Dessas, 700 pessoas estavam de acordo com os critérios de inclusão, lembrando que ele tem 18 anos, né? Ter 18 anos, ter um Android, né? Ou iOS, né? E fazer ali pelo menos 2 vezes na semana. Aí, na intervenção com esse tênis ready, 349 pessoas foram alocadas nesse grupo, e no grupo controle 351. Aí aqui, esse insuficiente data foram pessoas que não responderam nenhum questionário, então eles não tinham dados para colocar nas análises, tá? E aqui esses 286 e 293 foram pessoas que completaram o baseline e pelo menos um dos questionários de acompanhamento, tá? E ali a gente viu que 5 pessoas no grupo intervenção pediram para se retirar, e ali 2 pessoas no grupo controle, tá? E aí ele fala que o total de mais ou menos 17%, né, que são aqueles ali insuficiente data, não completou nenhum dos questionários, né? Então eles não foram inseridos lá nas análises de dados. Deixa eu ver aqui no artigo, se tem mais algum ponto dessa parte mais descritiva que eu gostaria de
Hum, aqui é aqueles números de white throw que a gente vê, foi 1% ali, né? Então foi uma perda muito, muito baixa, né? De pessoas que realmente quiseram sair do estudo. Hum, acho que era isso, né? Aí a gente pode ir para a tabela 1. Acho que eu tirei um print aqui. Hum, Ah, a Ana já compartilhou aí? Boa. E aí, acho que de principal, né, a gente vê que os dois grupos, eles são comparáveis, então a randomização, a gente fala que ela funcionou, né, então eles são bem semelhantes, né, tanto a média ali, ou a porcentagem, como desvio padrão, por exemplo, né, ou um intervalo interquartil, então a gente tem uma amostra semelhante, os grupos, a gente pode dizer que eles são comparáveis. Acho que ele rodou até, né, um teste aí, reportou o P, falando que não teve diferença ali nessa primeira parte. E aí a gente vê que esse nível, né, de jogo, eles eram recreacionais, tá? Eles foram classificados como, então, tenistas recreacionais. Então, para quem a gente extrapolaria esses dados seriam os tenistas recreacionais, tá? Que mais? Acho que essa parte inicial aqui, eles preferiam, né, o chão, a superfície de treinamento, como posso falar isso? É clay, que é terra, eu traduzo isso como esse material aí. Mas é aquela mais comum, né, que a gente vê. E a gente também vê um ponto importante nessa tabela 1 foi a porcentagem, então, de indivíduos que tiveram uma lesão prévia, né? Então, foi 82% no grupo intervenção e 85% no grupo controle. Então, a gente vê que os jogadores, né, os tenistas recreacionais, eles já tiveram uma lesão prévia. Algum ponto aí, galera, que vocês gostariam de chamar a atenção nessa parte? Não? Beleza. Aí a gente pode ir lá para a primeira figura, eu acho. Eu consigo compartilhar aqui. Tirei um printzinho aqui. Keynote. Vocês conseguem ver, né, aqui. Então, aqui a gente vê, né, a linha contínua, tá? Aqui é sobre o grupo intervenção, tá? E ele resume todas as lesões. E a outra, que é a pontilhada com o triângulozinho, é o grupo controle também para essa comparação. E aqui a prevalência, né? E aqui é o ponto no tempo, né? Que são semanas 0, 2, 4, 6 e assim por diante. Então, aqui é o tempo e aqui é a prevalência dada em porcentagem. Então, se a gente pega todas as lesões, a gente vê aqui que eles sempre estão muito, muito próximas das linhas, né? E aqui, quando ele destrincha isso, né, para as lesões substanciais, né, ou lesões mais severas, se quiser usar essa nomenclatura, mas as mais substanciais, a gente vê que elas foram, teve uma prevalência menor, porém, elas também foram muito semelhantes ao longo de todo o período de intervenção, né? E aí, quando a gente vai para essa tabelinha aqui, vocês estão conseguindo ver? Beleza? A gente vê aqui que, né, de fato, elas foram muito semelhantes. Então, essa tabela aqui traz os números, né, talvez de uma forma mais palatável, quem tem medo de figura, traz aqui para a gente ver, né? Então, a prevalência das lesões gerais, né, elas foram de 37%, variando de 33% a 42% no grupo controle, e aqui no grupo intervenção, e no grupo controle 38%, variando de 34% a 42% aqui. Então, se a gente vê quem gosta do P aí, a gente vê que ele não foi estatisticamente significante, né? Mas aqui a gente já consegue ter essa conclusão olhando para os intervalos de confiança aqui, né? O quanto que isso variou. A gente vê que ele se sobrepõe, né? E aqui ele fala, né, como controlando, né, para o melhor cenário, se tivesse tido as melhores respostas, né, a melhor taxa ali, para o pior cenário e para
Dado completo, a gente vê que ele até traz, acho que escrito isso nos resultados, que no menor cenário favoreceu ali um pouco para o grupo intervenção, mas que isso não é clinicamente relevante, tá? Então, por exemplo, diminuir de 21 para, né, de uma diferença ali de 25 para 21, né? Mesmo tendo um P aqui menor que 0,05, né? Isso aqui, lá na minha prática clínica, vai fazer alguma diferença para o meu. Eu tô olhando para o lado que o Zoom tá do lado, então a carinha de vocês tá do lado aqui. Então, o quanto que isso vai melhorar de fato, meu paciente vai reduzir de fato aqui, né, a taxa de lesão. Nesse caso, a gente está falando de lesão e não de dor. Acho que por aí, tranquilo, né? Deixa eu ver se aqui no texto. Tá, prevalência geral. Tá. Ele resume bem, ele é bem pontual ali também, né? E aqui a gente tem a tabela 3, que ele traz ali, que são os desfechos secundários, né? A prevalência por região anatômica. Aqui a gente vê que foi o joelho, né? Em ambos os grupos, onde teve mais lesão, sendo 6% e 5%, mas aqui a gente não teve nenhuma diferença de local e nem de lesão substancial entre os grupos, tá? Quando a gente fala de incidência também, aqui a gente vê, né, de maneira geral, que aqui a gente teve 25,4 lesões por 1.000 horas, lembrando que a incidência a gente vê aqui a gente viu pela exposição, né, então foi por 1.000 horas de exposição ao tênis, e aqui a gente teve 24,4, né, lesões por 1.000 horas de tênis, né, de exposição a esse esporte. Também a gente vê aqui para o P, que não teve diferença, e a gente vê que os intervalos ali, eles se sobrepõem novamente. Então, se a gente não tivesse essa coluna aqui, ó, se eu colocasse um borrão aqui, deixa eu ver, aqui, tá um borrão preto, estranho. Se a gente ainda assim não tivesse essa coluna, a gente conseguiria chegar às mesmas conclusões, tá? Só olhando para esses números aqui, que é o que de fato importa. Porque, por exemplo, se aqui tivesse uma redução grande, o P, e não tivesse aqui, o P só te diria que teve uma diferença, mas você não saberia o quanto essa diferença variou, né? Então, por exemplo, se fosse de duas lesões por até, sei lá, 10 lesões. Poxa, eu gostaria de reduzir, né, 10 lesões para o meu paciente por 1.000 horas de exposição. Sendo que o outro, por exemplo, não me reduziu nada. Ou uma lesão. Então seria interessante, né? Seria um número interessante. Ou diminuir, sei lá, 2 pontos na escala de dor, né, para o meu paciente. Ou que a gente vê que até de reduzir 2 pontos hoje é difícil, né? Mas seria um dado interessante. E aqui nessa tabela lá ele fala do tempo, né? Time loss por lesão, né? Então, dias perdidos, né, de prática por lesão. Foi também semelhante aqui entre os dois grupos. Tá sendo 5,6 dias no grupo intervenção e 6,3 no grupo controle. Que mais? Acho que bom, eu só fiz um slidezinho sobre esse, que acho que fica mais fácil de buscar. Tirei uns prints aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante. Alguém aí achou mais alguma coisa interessante? Interessante, acho que o Anderson gostaria de comentar alguma coisa, né, sobre os resultados. Se teve alguma coisa que chamou mais atenção aí. Eu acho que não é nem algo que chamou a atenção, assim, no geral, né? É que talvez os métodos refletem um pouquinho, ou os resultados refletem um pouquinho do que foi os métodos aplicados, né? Então, poxa, será que esse programa de intervenção, ele não tem efeito nenhum? Não sei. Eu acho que talvez se a gente conseguisse alterar um pouquinho o método, ter uma supervisão frente aos exercícios que são realizados, e principalmente ter uma frequência mais estabelecida frente aos exercícios, porque querendo ou não, a progressão ela mais ou menos está certa, assim, beleza, a cada 2 semanas ele vai progredir e ok. Mas eu acho que essa questão da supervisão do exercício, que é uma das coisas que ele até comenta como fator limitante,
E principalmente essa frequência do quando e onde fazer, eu acho que foi determinante para talvez um resultado positivo. E aí é talvez resultado, porque pode ser que o cara consiga controlar isso e também não deu certo em nada, mas eu acho que talvez a gente poderia, o cenário poderia ter sido um pouquinho diferente. Talvez aqui, né, ele foi mais pragmático, né, como a gente não tem a descrição se de fato como que foi essa progressão, né, como assim, ó, você tem essas duas opções aqui, faz o que, né, se encaixa melhor para você, e aí a gente viu que não teve resultado. Será que controlando mais, né, a gente teria? Porque parece que não foi tão controlada essa questão do protocolo, né, de progressão aqui, então a gente Sim. poderia falar que foi um pouco mais pragmático, né, mas talvez teria sido diferente essa história, né. Uhum. Mas uma pergunta que eu fiz para mim mesma é quando eu estava lendo, né? Foi, por exemplo, tá, talvez não foi efetivo, mas será que o custo, né, que da intervenção, ele não é menor do que o tratamento usual? Ou será que ele não é melhor do que não fazer nada, por exemplo, né? Não sei, eu fiquei pensando nessa questão de custo, porque às vezes um tratamento usual, o programa usual, talvez tenha um treinador ali, né, mais específico para alguns momentos, talvez isso gere um custo maior pro jogador, né? Pensando que eles são jogadores recreacionais, mas eu falei, também não sei, porque mas foi uma questão, talvez podiam ter avaliado aí o custo só para complementar, porque aquele gostinho de será que eles viram isso também, né? Será que o custo das lesões foi diferente também? Que é um estudo bem completinho, que eu gostei bastante de ter lido ele. Inclusive, a partir da discussão, me deram vários insights pro Hum. meu artigo mesmo. E essas questões foram. Eu, eu ia falar justamente sobre a discussão, que eu acho que, como todos, também fiquei com essa questão de ter sido meio solto, né? Vamos dizer assim. E eu estou tentando evitar ler as discussões para tentar treinar um pouco mais meu pensamento, mas aí eu estava com tempo, eu falei, deixa eu ler aqui, porque eu falei, queria entender por que que ele escolheu fazer esse tipo de intervenção, já que não tem na literatura outros tipos de programa, né? Porque começar pelo por essa forma de entrega, né, de eletrônica e não talvez tentar outra coisa. E daí na discussão ele fala um pouco sobre que isso talvez simularia melhor o mundo real, né? E a gente tem falado tanto sobre contexto e tudo mais, como eram para atletas recreacionais, geralmente eles não fazem mesmo com supervisão, né? Tipo, não tem um técnico e tal, né? Tem talvez o treinador no começo, mas enfim, achei. Aí me respondeu e aí fez um pouco mais de sentido, mas eu ainda também acho que. E acho que é isso que ele deixa no final também, né? Hoje eu que vou fazer o papel do Luiz, que ele sempre dá uma defendida nos artigos, ajuda os autores. É, e ele traz isso no final de que, né, sobre outras coisas serem estudadas junto. E outra coisa que eu fiquei pensando também é que a gente fica pensando no caminho, né? A gente discutiu nas outras reuniões o quanto falta entender tanto epidemiologia quanto etiologia e tal, mas também eu fiquei pensando, bom, mas é que não é uma coisa linear que dá para você ficar também esperando muito, né? Às vezes surge a oportunidade, você tá com a população ali na sua mão, né? Por que não fazer? E aí depois vai aprimorando. Então, isso é uma coisa que eu tô abrindo um pouco mais a cabeça agora, né? Vendo que também não é tão fácil a vida do pesquisador, tipo, não é tão simples pensar na sequência, né? Tem que fazer o que tem ali. Vai lá, Má. E ainda fiquei, depois fui até olhar de novo a parte da intervenção lá no artigo, pensando nisso dos resultados terem mostrado talvez essa não tão boa, né, não tão quanto a gente esperava, que o treino na quadra era diferente do treino em casa. Então, assim, você imagina, o treino na quadra ele era de proprioceptivo, um aquecimento e movimentos de tênis, e o em casa era só fortalecimento. Então, uma pessoa que estava toda check no, né, ai, fiz as 2 vezes na semana, pode ser que ela tenha feito só fortalecimento. Então, não teve como ter
né, não teve um controle assim, e, poxa vida, daria para colocar isso, eu acho, né, assim, no artigo do tipo, ai, a pessoa fez, mas assim, qual que ela fez? Porque isso vai ter diferença, são treinos diferentes, estímulos diferentes, né? Então, tanto você fazer 2 vezes na semana, só fortalecimento ou só aquecimento, ou uma de cada por 16 semanas, vai ser diferente o resultado. Talvez a gente pudesse ter outro resultado nisso, né? E outra coisa que fiquei assim com uma pulguinha, é que a maior prevalência, né, ali do local foi o joelho, né? E aí fiquei pensando, poxa, será que ele não poderia ter colocado alguma questão sobre o piso, né? Será que tem alguma correlação que poderia ter feito? Será que essa galera do joelho estava mais na terra, estava mais na quadra? Enfim, fiquei com essa Então, pergunta também. até, até eu anotei isso para discutir e casar um pouco com o que a gente tem. A gente está vendo sobre controlar, né, para as variáveis e tal, e o que significava um pouco isso, e parece que ele fez, pelo que eu entendi na análise estatística, ele controlou para essas variáveis. Então, sexo, o tipo da superfície e não vou lembrar o quê, mas tinha mais alguma coisa. Enfim. Mas É, isso significa o quê, assim? Tipo, que não oi? teve diferença. Isso, que ele, E daí significa que não teve diferença. não teve diferença. Quando fez, dividiu por cada um, né? E faz aquela média, e aí não continuou não dando diferença. Ah, muito thanks. Agora é o Hugo, depois o Anderson. Opa, consegue me ouvir? Então, não, ainda sobre o ponto que estava falando de maior incidência no joelho, eu acho que todos os tópicos que o pessoal colocou que poderia ser adaptado e tudo mais, que geraria mais engajamento ou mudaria o resultado, eu concordo, mas só que o que mais me chamou a atenção realmente, que seria só na parte do pesquisador, não dependeria nem da participação do paciente ou não, é justamente a localização anatômica. Ali na página 2, quando ele fala dos desfechos, que ele só cita joelho, tornozelo, ombro e cotovelo. Então, eu fiquei me perguntando, situações de quadril e tronco, como é que definiria? Se a pessoa tem uma lesão de posterior, entraria onde? Então, eu não sei se esse mix de tudo ali entrar no joelho talvez aumentasse essa relação numérica, ou se é uma interpretação errada minha. Ah, não, pode ser sim, porque aqui ele reporta, né, apenas esses locais e ele diz que ele usou o Ostrich modificado, né? O Ostrich ele tem várias opções do local, então ele vai marcando lá o local cometido e ele pode fazer uma descrição do local, né, de como foi a lesão e aí o fisioterapeuta, né, geralmente avalia para ver se o local que ele marcou é de fato o local, né, que aconteceu aquela lesão. Mas aqui isso de fato escapa e a gente não sabe se ele botou tudo meio que nos mesmos balaios, né? E aí a gente não fica com essa dúvida mesmo. Bom ponto, Hugo. Não tinha me atentado para isso. Vai lá, Anderson. Boa. E uma outra coisa que não é o que o estudo traz, né? E excelente colocação do Hugo também, para coisas que às vezes a gente tem contra no artigo e talvez a gente já leu em outro artigo. Até a última vez que eu tinha lido sobre lesões e risco de lesões para jogadores de tênis, a gente não tinha nenhuma diferença ou incidência ou risco de para lesão dependendo do tipo de quadra, né? Então a gente teve aí a quadra de saibro como mais prevalente aí, e preferência dos atletas, mas teoricamente a gente nunca teve diferença para incidência de lesão, né? Então não é o objetivo do artigo, mas acaba que em algumas vezes a gente vai tentando extrapolar um pouco e tentando trazer algumas perguntas, né? Mas frente ao solo, eu acho que eu não ficaria tão preocupado assim frente a essa incidência. Até porque estava bem comparado, né? Tá bem equilibrado o grupo de intervenção e o grupo controle, então ficaria mais tranquilo. Mas aqui no estudo, né, tá bem comparável mesmo,
Porém, os estudos que a gente viu, a gente ainda não sabe muito bem também os fatores de risco, né? A gente acho que concluiu lá que tinha baixíssima evidência, né? Sim, era evidência bem ruim, que a gente não, a gente tá meio perdido ainda, né? Que essas nuances a gente ainda precisa investigar para falar, não, de fato, gente, não é fator de risco, não precisa nem se preocupar com isso aqui. Joga em qualquer lugar aí, tá tranquilo. Mas de fato, a gente, por enquanto, a gente não consegue falar. Então, assim, meio que não olha tanto, mas pode ser. Talvez a evidência daqui uns anos ela mude de fato, mas hoje é bem isso que o Anderson falou. Eu acho que a gente não precisa se preocupar tanto, mas a gente precisa de estudos melhores para de fato determinar se é esse o caminho mesmo ou se de fato alguma coisa pode mudar. A gente precisa olhar com melhores olhos para isso, né? Perfeito. Deixa eu ver o que mais. Acho que é um ponto, né, que a gente falou bastante aqui da intervenção, só para a gente ir finalizando, foi nesse fato de ter, né, uma supervisão, né? E aí ele não fala nem de ser uma supervisão online, ou não sei se foi eu que entendi errado. Mas talvez se fosse uma supervisão online mesmo, né? Fazer uma videochamada ali síncrona. Isso talvez teria feito ter uma melhor aderência no programa, né? Um melhor engajamento com o programa. Isso alguns estudos têm feito, né? Ou pelo menos ter uma interação, né? Porque a gente vai vendo, acho que a gente foi achando que fazer tudo online seria melhor e a galera ia aderir mais, mas parece que vários estudos, não só no esporte, mas com dor lombar, por exemplo, a gente vai vendo que intervenções puramente online, elas não têm tanta, né, aderência quanto a gente imaginou. Talvez a gente sinta falta de fato de ter essa interação humana, nem que seja, né, por uma plataforma ou pelo telefone, mas falar ali com alguém, né, ter o contato com alguém e ter essa referência, talvez, né, ter uma pessoa ali que você se sente talvez mais segura para isso. E aí ele traz, né, de ter talvez um coach aí num estudo futuro, né, para ver se essa aderência melhora, porque ele diz que talvez a aderência tenha sido um ponto, né, importante para o E, estudo. e pelo que eu entendi, ele até faz uma autocrítica sobre que não tinha nem, tipo, mensagem, né? Tipo, aqueles push-ups, assim, É. tipo, lembrando, né, que você não fez e tal. Então, acho que foi bem fraco nesse sentido, assim, da entrega, né? Essa parte da entrega ele mesmo traz esses pontos, né? E um outro ponto aqui que o Anderson falou é de até mesmo ter, para se sentir cobrado, tipo, ter um compromisso. Então, se você tem uma pessoa ali, né? Você meio que cria aquela aliança, né? A pessoa fala, pô, vou responder aqui, vou fazer, né? E tal. Mas acho que é isso. Foi um estudo de maneira geral que eu acho que a leitura foi ok, usou várias ferramentas que a gente já conhecia, trouxe algumas coisas novas. Foi um estudo, né, de maneira. A gente vê que é um estudo bem conduzido, a gente sentiu falta de algumas coisas sobre a intervenção, que a gente. É um ponto também que a gente vem aí sentindo falta, né, em vários estudos, que é pra gente, tá, beleza, teve efeito, legal, reduziu o risco, mas e aí? Como é que eu faço esse trem aí? Você não, eu sei que é online, ter as mensagens lá, foi neuromuscular e tal, mas o quê? Né? Porque se a gente sabe ali, às vezes a gente sabe que a gente vai ter que também pensar e colocar isso no nosso contexto, né? Adaptar talvez, mas a gente sabe pelo menos da onde partir, né? Para fazer essas adaptações para o nosso atleta, o nosso atleta recreacional, profissional, o nosso atleta amador aí. O que mais? Acho que a Ana falou aqui. Sim, atletas recreacionais meio que não tem um objetivo muito forte, então a mudança de comportamento deve ser ainda mais difícil. Isso é um outro ponto também, né? Quando o atleta profissional, ele tem que fazer porque ele quer melhorar a performance dele, ele quer ganhar, né? Recreacional não, é tipo, meu hobby aqui, velho, não quero ficar aí, ninguém na minha orelha, né? E é uma preocupação que a gente tem também nas pesquisas, que é não cansar esse participante de pesquisa, né? Não cansar esse cara. Não que não tenha objetivo, isso foi uma super discussão aí Sim, num outro encontro aí que estava discutindo sobre quem é o atleta e tal, ali do fisiortopedia, tava o Luiz, a Naira, o Flávio, e é claro que o atleta recreacional é visto, é tratado como, né, como um atleta profissional, mas querendo ou não, é diferente. Tipo,
Você sabe que se tiver uma lesão, se tiver que fazer uma pausa, né? Pagar o aluguel não depende disso, sabe? Então, eu acho que ainda tem essa diferença, e aí quando envolve essa coisa envolve comportamento, né? Acho que faz diferença, sim, a população. Uhum. Bom, então acho que é isso. Estamos, acho que indo para o nosso sextou agora. É que eu vou fazer aqui o papel do Luiz, decretado, enfim, sem errado. É, eu acho que a gente tem alguns recadinhos aqui. A gente conversou lá no inner grupo do Disciple, né, do Journal Club, na real. A gente ia ter reunião até dia